Olá, irmãos, eu continuo sendo José Edson. Estou muito feliz de estar voltando depois de um período de férias, mas eu queria falar com vocês um pouquinho sobre essa coisa do ano da multiplicação. Antes de iniciar as minhas férias, eu tive o privilégio de ir conhecer a cidade de Palmas, no Tocantins. E lá eu vi como Deus é poderoso e gracioso. 2 jovens que saíram dessa igreja e foram morar em Palmas, o Alex e a Daniela. Eles decidiram, depois de tentar se enquadrar em várias igrejas e não conseguindo achar um encaixe ideal, até porque aquele é um lugar onde predomina de forma muito agressiva até algumas igrejas neopentecostais, e eles tiveram algumas dificuldades de adaptação, e eles foram desafiados, tanto pela minha pessoa como pelo pastor Armando, a começar um grupo pequeno na casa deles, isso há uns 3 anos atrás. E aqueles jovens, sem nenhuma formação teológica, com boa formação cristã, porque passaram a sua juventude inteira aqui nessa igreja e têm um bom conhecimento, vamos dizer assim, acadêmico. Ele é médico, ela é pedagoga, ela trabalhou no colégio Querigma. Eles abriram sua casa e aquele pequeno grupo cresceu, que eles decidiram alugar um local, e eles estão lá hoje dirigindo a Igreja Batista Querigma, IBK. Então, é possível, querido, você abrir a sua casa e abençoar muita gente mesmo. Eles queriam colocar a Igreja Batista de Palmas, mas já tem uma Igreja Batista de Palmas lá. Então eles, para não esquecer a tradição, colocaram Igreja Batista Querigma. Ore por eles. Tem outros 2 jovens que foram depois, o Eliel e a Lara, e eles também têm trabalhado com a Alex e a Dani, e eu disse para eles que, além de tudo que eu vi, eu ia compartilhar para que essa igreja, para que nós como irmãos em Cristo, sustentássemos eles em oração, para que Deus continue trazendo outros pela graça e pelo poder de Deus, e eles continuem sendo bênção, simplesmente se colocando na mão de Deus, abrindo essa palavra e levando outros ao conhecimento de Jesus. Então foi muito bom ter estado lá. Bom, eu quero que você abra novamente sua Bíblia no livro de 1 Pedro. Eu estou dizendo novamente, porque eu já sei que domingo passado o pastor Armando pregou em 1 Pedro, né? E ele deu um enfoque muito interessante. Eu fui tão abençoado com a pregação dele que eu fui ouvir e pedi que ele me mandasse o esboço dele para que eu pudesse estudar. E desse tempo, com aquilo que ele fez, eu conversei com ele que eu ia pregar de novo em 1 Pedro, mas dando um enfoque diferente, né? Porque ele falou muito dos forasteiros, né? Dos peregrinos, e é verdade. O contexto de 1 Pedro é um contexto de muito sofrimento. Os crentes passavam por uma perseguição terrível. Lembra que Pedro começa, abra sua Bíblia lá, 1 Pedro capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Vamos ficar de pé para a gente ler o texto da palavra de Deus? 1 Pedro capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês,
que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que ele seja refinado pelo fogo. Ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Oh Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos desafios aqui contidos, pelo consolo, pelo conforto, por aquilo que o Senhor tinha para ensinar aqueles cristãos através da vida de Pedro, Deus. Fala conosco, Senhor, nos abençoa nesse instante, através da tua palavra, através da ação do teu Espírito. É o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a carta de 1 Pedro é uma carta mesmo onde Pedro fala e reconhece o sofrimento. É importante que você saiba que tudo que é citado aqui, olha, Ponto, Galácia, Capadócia, províncias da Ásia na Bitínia, todas aquelas cidades estavam sob o domínio romano. E hoje todas essas regiões, na verdade são regiões, pertencem hoje à Turquia. 2 anos atrás eu tive o privilégio de visitar exatamente esses locais aí. E é interessante que lá, naquela região, tem uma cidade também chamada de Antioquia. Não confunde com aquela outra Antioquia, né? Eu digo sempre assim, é fácil. Assim como tem uma cidade chamada Cascavel, aqui a quase 50, 60 quilômetros, tem uma cidade chamada Cascavel também lá no Paraná. Então, tinha mais de uma Antioquia. E nessa Antioquia, que está lá na Turquia, ainda hoje tem um templo chamado Templo de São Pedro. E nesse templo, perto do altar, tem um túnel. E dizem os historiadores que aquele túnel era exatamente porque os crentes podiam estar reunidos e de uma hora para outra eles podiam ter que sair por causa da perseguição. Muita gente vai à Capadócia. Você já deve ter ouvido sobre a Capadócia. E muita gente vai lá para olhar a beleza que aquele lugar tem. É famoso por um passeio que tem lá de balão, onde você vê uma coisa linda, belíssima. Mas eu quero lhe dizer, estando lá, muito mais belo do que a arquitetura, é a real história que está escrita lá na Capadócia. Se você for lá um dia, você vai visitar várias, N grutas pequenininhas, que os crentes foram para aquele lugar distante e para aquelas grutas, para se reunirem em grupos pequenos, fizeram daquelas grutas suas casas e continuar anunciando e pregando essa palavra de Deus. É interessante que assim como eles foram para aqueles lugares pequenos, em cada uma daquelas cidades, porque há muitas outras cidades que são mencionadas na Bíblia que estão lá na Turquia, como por exemplo Esmirna, Pérgamo, Colossos, Éfeso, todas fazem parte daquela mesma região. E por isso faz sentido quando você olha 1 Pedro capítulo 1 e lê Efésios capítulo 2. Há muito ensino parecido, aqui dado por Pedro, lá dado pelo apóstolo Paulo. Então, porque era tempo de sofrimento, e ainda hoje é mantido naquelas cidades grandes teatros abertos, em que as pessoas iam para adorar o imperador. E pensa, os crentes quando iam lá, não queriam adorar o imperador, eles queriam adorar Jesus, e por isso muitos deles,
sofreram grandes perseguições, pagaram com a própria vida. Em Esmirna, Policarpo foi o primeiro mártir, já da época da igreja. Lá tem o túmulo de Filipe, lá tem prisões que Paulo passou, e tem muitos lugares onde o guia podia dizer o quanto os crentes sofreram e padeceram naquela região. Mas o que é interessante aqui, quando a gente olha melhor para 1 Pedro também, que apesar de serem forasteiros, e você sabe que a palavra forasteiro é uma palavra até pejorativa, é alguém que não tem terra, que não tem lugar, que não tem praticamente identidade. O pastor Armando até mencionou isso, né? Quando você fica sem um documento de identidade, você se sente mal, porque alguém não consegue lhe dar o crédito que você é aquela pessoa e que está tudo bem. Então você precisa muitas vezes andar com a sua própria identidade. Então os crentes estavam perdendo tudo, perdendo suas casas, sofrendo e perdendo a própria vida. E Pedro, vendo exatamente todo esse cenário, ele conseguia desafiar os crentes a não só olhar o que estava ao redor, que não era nada bom e saudável, mas conseguir olhar para o alto e ver que em Jesus há esperança, há vida, mesmo quando as coisas ao redor não vão muito bem. E hoje eu queria exatamente falar com você dessa alegria que mesmo peregrinos e forasteiros em Cristo podem ter e vivenciar na sua caminhada cristã. Então, mesmo naqueles lugares tão sofridos, tanta perseguição, tantos problemas, Pedro começa a mostrar para eles que havia uma alegria. E se você prestar bem atenção nesse capítulo primeiro que nós lemos, há muita coisa que parece contraditório. Porque Pedro fala peregrinos dispersos, mas ele diz, enquanto vocês são dispersos, vocês são escolhidos. Parece um contraste, alguém que foi escolhido, alguém que está disperso, mas ele diz, mas que vocês são guardados pelo poder de Deus. Ainda que por enquanto vocês estejam passando muito sofrimento, mas vocês são chamados para uma graça ou para uma alegria que é indizível. É muito contraste quando a gente começa a olhar para o cristianismo bíblico e para viver. Eu digo que aqui há a grande diferença, talvez no capítulo 1 de Pedro, daquilo que é a vida de um cristão autêntico e o que é a vida de um palhaço. O palhaço, coitado, às vezes com seus problemas interiores e de família, ele tem que subir o palco e fazer uma alegria exterior para que todo mundo possa rir. A vida cristã é o contrário. Às vezes, mesmo que exteriormente as coisas talvez não estejam tão bem, lá no teu interior há um rio de água viva que flui, que se chama Jesus, que o salmista no Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que tu estás comigo. Essa é uma alegria do Espírito. É para essa alegria que Pedro está apontando para os crentes. Mesmo no meio da perseguição, mesmo no meio do sofrimento. Ele diz, é para os que creem nele. Veja que no versículo 8 ele diz assim, exultem com essa alegria indizível e gloriosa. Como é que pode alguém que está sofrendo, perdendo tudo, e você diz, ei crentes, se alegrem, e com essa alegria indizível. A palavra indizível é aquilo que não se pode mensurar, que não se pode contar. É muito maior do que você pode pensar e imaginar. O que é que a Bíblia diz para você e para mim? Que Deus é capaz de fazer por nós muito mais do que nós pensamos e do que nós pedimos. Aqui talvez Pedro até faz um contraste entre aquilo que Israel esperava, lembra? A terra prometida, a Canaã, aquela terra que mana leite e mel. Mas nós esperamos a pátria celestial, que Pedro diz, não foi comprada por ouro, nem pelo ouro melhor e mais refinado pelo fogo que
existir, foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Ah, querido, nós, mesmo peregrinos e forasteiros, não somos, na verdade, cão sem dono. Nós temos um pastor, Pedro diz, e um bispo das nossas almas. Não é o Armando, não é o José Edson, não é o Alcimor. Pedro está falando da presença acima de tudo de Jesus. Você tem para cuidar da sua vida esse bom pastor. E o bispo é aquele líder mesmo. Aí sim pode ser o Armando, o pastor José Edson, o pastor Alcimor, aquele, ou o líder do seu grupo pequeno, aquele que está perto de você. Então, no meio a tudo isso, Paulo diz assim: bendito, olha crentes, vamos exultar, vamos louvar a Deus. Por quê? Ele diz, porque nós fomos regenerados pela sua grande misericórdia. Ou seja, o desafio de Pedro era: eu sei que é possível vocês viverem só olhando o que vocês estão perdendo. E isso é uma tendência natural. Eu lembro que quando eu ensinava o curso Encontrando Liberdade Financeira, eu sempre mencionava isso. Eu digo, normalmente, se você quer saber se você é agradecido ou não, é fácil, é só quando você vai na despensa da sua casa, por exemplo, atrás do açúcar, e quando chega lá não tem mais açúcar, ainda que o pastor Armando diga que o açúcar é veneno, e é mesmo, né? Mas às vezes você vai atrás do veneninho branco, e quando chega lá ele não está lá, na hora que você faz o café, você não costuma dizer, graças a Deus que tinha água, que ainda tem o pó para fazer o açúcar, tem o pó para fazer o café, só falta o açúcar. Não. Normalmente você dá um grito, não tem mais açúcar nessa casa? Ei, mulher, será que você não comprou? Por que está faltando açúcar? Ninguém mais. Nós sempre enfatizamos no negativo, naquilo que falta, naquilo que nós queremos apontar na vida do irmão. Lembra do que Jesus disse? É fácil olhar para o outro, mas olha primeiro o arqueiro que está dentro do teu olho, o pecador miserável e perdido. Olha para o teu coração diante de Deus, olha para a tua vida miserável. Deixa a acusação como tarefa do diabo. Tarefa de crente é edificar, é abençoar, é testemunhar, é falar de graça, porque afinal, só quem muda o coração de uma pessoa, meu querido, é o Senhor, não é você. Não faz na força da carne, porque isso é miséria, é pobreza espiritual, seja lá de quem quer que seja. Acredite, nós como pastor precisamos entender isso. Nós não somos o agente de mudança. O agente de mudança tem um nome que mudou a minha vida, chama-se Espírito Santo de Deus. E se ele não mudar a tua, se você não se submeter, meu amado, não tem jeito. Não tem como. Você pode passar anos e viver religiosidade, mas não viver cristianismo sincero e autêntico. Então Pedro desafia os crentes a olhar para esse Deus bendito, glorioso, grandioso, que tinha lhes regenerado pela sua misericórdia. Primeira coisa que você precisa saber, você tem que ter alegria, porque a misericórdia de Deus lhe alcançou. Ou seja, sabe que vocês não tinham nada, porque os bens materiais só se perdem facilmente, você não leva nada. Mas agora, Pedro diz, vocês têm algo muito mais, muito melhor, muito mais profundo. Vocês foram alcançados pela misericórdia de Deus. Então, olhem para o lado bom. Mesmo que vocês estejam peregrinando, mesmo que vocês estejam sofrendo, vejam que vocês são chamados por Deus, pela misericórdia, pela bondade dEle. E por isso vocês têm nele a presença mais importante, que é a presença do Senhor. Aí ele diz assim, ó, e é pela sua misericórdia que ele
nos regenerou. Ou seja, o que é ser regenerado? Ou seja, Ele vos deu vida, Ele fez vocês nascerem. Vocês estavam perdidos. Vocês viviam como ovelhas desgarradas. Vocês estavam completamente à deriva. Mas agora, em Jesus, vocês têm um pastor. Olha 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Olha bem o que diz o versículo 25 do capítulo 1. 1 Pedro 2, versículo 25, não é capítulo 1, 2, versículo 25. Diz assim, ó: vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Pedro está todo o tempo tentando dizer para os crentes: ei, queridos, vocês não são forasteiros, peregrinos, mas mesmo sendo forasteiros e peregrinos, vocês estão melhor do que antes, porque hoje vocês têm um pastor, vocês não estão mais desgarrados, vocês não estão mais à deriva. A misericórdia, a bondade, a graça, o amor de Deus alcançou o seu coração. À medida que você se converteu, que você encontrou Jesus, que você recebeu a graça de Jesus. Interessante que essa semana, depois que eu voltei de férias, eu fui procurado por uma missionária que já fazia pelo menos uns 15 anos que eu não a encontrava. Nós trabalhamos juntos em São Paulo durante um tempo, e havia uma senhora na minha igreja, já de uma idade avançada, filha ou mãe de uma missionária que trabalhou com essa missionária. As duas eram solteiras e missionárias. E essa missionária precisou ir para os Estados Unidos e me deixou com a responsabilidade, junto com essa outra amiga dela, de cuidar da mamãe, muito enferma já, próximo dos 90 anos. E mais ou menos um ano depois que a missionária foi embora, aquela senhora ficou muito doente mesmo. Tanto é que nós avisamos para que ela viesse visitar a mãe, porque talvez ela não tinha muitos dias de vida. E cada vez que eu ia visitar aquela senhora no hospital, como pastor, ao invés de abençoá-la, eu saía de lá abençoado com a fé daquela irmã em Cristo Jesus. E um determinado dia, quando eu fui visitá-la, ela chegou lá já falando bem baixinho, disse: pastor, por favor, abre tua Bíblia no Salmo 23, lê para mim devagar, pastor, bem devagar. Queridos, quando eu acabei de ler o Salmo 23, eu fiz uma oração por ela. E quando eu terminei de orar, eu percebi que aquela irmã tinha partido para a glória. É incrível como Deus é capaz de ser tão presente nas nossas vidas, quando nós andamos com Jesus, que mesmo no momento mais difícil em que nós enfrentamos a morte, é possível nós termos tamanha paz, tamanha consciência de que nós somos do Senhor, que mesmo nessa hora, nós encaramos até a morte. Por isso, queridos, João capítulo 11 serve para nós também. Quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Isso é que faz diferença. Era dessa alegria que Pedro tentava dizer: ele vos regenerou, ou seja, ele lhes deu vida, vocês estavam mortos. É o que Efésios 2:1 diz, que nós estávamos mortos em nossos delitos, os nossos pecados, ou seja, nas nossas transgressões. Aí quando chega no capítulo 2, versículo 4 e 5 de Efésios, ele diz: mas, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida em Cristo, ainda quando nós estávamos mortos em transgressões. Foi pela graça que você foi salvo. Não foi porque você mereça. Eu não tenho nada melhor do que você não tem nada melhor do que eu. Eu sou pecador perdido e você perdido. Sem a graça de Jesus, querido, não tem esperança. O fato é que um dia eu reconheci isso e decidi entregar a minha vida a Jesus.
E ainda hoje, passado 34 anos, eu lembro daquele dia e digo: Senhor, quanta bondade, quanta graça, quanta misericórdia. Semana passada, exatamente domingo, parecido com essa hora, eu estava atravessando a cidade de São Paulo, eu e minha esposa num ônibus para vir para o aeroporto, para pegar o avião e voltar para casa. E ao entrar naquele ônibus, eu disse: Edna, nós vamos fazer agora à noite um trajeto que eu, como recém-convertido, fazia quase toda noite, quase todo domingo à noite, só que eu fazia o contrário. Eu estava saindo da Zona Sul, indo lá para a Zona Norte, onde depois tem Guarulhos, para o aeroporto de Cumbica. E normalmente minha igreja, como a do Armando, era lá na Zona Norte, mas a casa que eu morava era na Zona Sul, fazia o trajeto de volta. E cada domingo à noite, eu com 22 anos de idade, tendo vindo da bagaça, com um carrinho novo, com um salário que me dava um dinheirinho bom, eu passava na frente daqueles motéis, daqueles drive-ins, porque na cidade de São Paulo tinha muito drive-in, era um lugar de prostituição, que você entrava com seu carro lá e ficava nas loucuras da vida. E eu voltava para casa às vezes sozinho. Mas quantas vezes, eu não lembro das vezes, que eu chorava de alegria, percebendo que apesar de eu estar sozinho naquele carro, Deus estava ali comigo. Então, quando eu fiz aquele trajeto, eu podia lembrar de cada um daqueles locais que eu olhava. Hoje já tem um prédio, já tem um comércio, mas eu sabia onde ficava cada uma daquelas casas, porque eu era tentado e Deus me guardou daquele tempo. Então, eu sei, querido, é o que Pedro está dizendo, é graça, não é porque você tem algo de bom, não é porque eu tenho algo de bom. Eu simplesmente decidi me agarrar, como nós cantamos, aos pés da cruz, olhar para aquele que é autor, que é consumador da nossa fé. É a Ele que nós damos graça, é a Ele que nós anunciamos, que nós dizemos que nele sim há esperança, a regeneração. Preste atenção, regeneração. Por isso, se alguém está em Cristo, é outra pessoa, é outra criatura. Não por você, é pela graça, é pelo que Deus faz, é pelo que Deus é capaz de proporcionar no seu coração. Isso não vem, Efésios diz, isso não vem de vocês, é dom de Deus, é para que ninguém possa se gloriar, ninguém, nem o pastor, nem o bispo, nem o líder de grupo pequeno, nem o supervisor, ninguém. Nós só vamos nos gloriar em Jesus. Veja 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro capítulo 1, ele diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Sabe quem é capaz de lidar com o teu coração, meu amado e minha amada? Esse Deus que pela sua palavra que é imperecível, que não perece, que não morre. Você lembra aquilo que a Bíblia diz? Tudo pode passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ela continua atual. Esses dias nós sentamos com o pastor Armando e ele estava lembrando para nós. Nós temos que constantemente voltar lá para o livro de Gênesis, para a gente entender tudo. Porque os problemas do Gênesis são os mesmos problemas de hoje. Pecado, rebeldia, distância de Deus, mesmas coisas. Se você olhar Gênesis capítulo 3, já diz assim, sabe por que o homem pecou? Porque ele achou e olhou para o pecado e ele era o quê? Atraente e agradável aos seus olhos. Ainda é hoje o que lhe atrai, aquilo que lhe atrai, que salta aos seus olhos e você deseja. Por isso, o Deus de graça vem desde lá. Quando desde lá, em Gênesis 3,15, a gente lembrou desse versículo, Deus resume o Evangelho quando diz assim, haverá o
descendente. Lá em Gênesis, Deus já apontou para a figura de Jesus, aquele que haveria de redimir a raça humana, aquele que haveria de mudar a minha história e a tua história. Então, é essa verdade que Pedro tenta colocar na mente dos crentes, ainda que por breve tempo eles estejam passando sim sofrimento. Querido, o evangelho não é uma mensagem de autoajuda. É muito fácil dar a palestra que todo mundo sai feliz, alegre e diz assim: você consegue, você pode. É quase dizer assim que você é um Deus, você consegue, estabeleça alvo, você vai. E você parece que você agora se tornou o super-homem, você vai se tornar o camarada que vende tudo, que ganha todas as comissões. Lógico, a empresa está doida por isso, porque no fundo, quem ganha é o patrão, é ela, é o dono. Querido, cuidado para não trocar o alvo. Era aqui a luta dos crentes, era não adorar os imperadores, era adorar só a Jesus, era olhar para a obra de Jesus. E eu quero dizer para vocês, hoje você sabe, no meio evangélico, pasmem, no meio evangélico, em boa parte das igrejas está lá o superposto do apóstolo tal, do pastor fulano de tal, do bispo tal, e as pessoas começam a ir atrás do Deus de João, de Antônio, de Valdomiro, de Maria, de todo possível. Quando a Bíblia diz: ei, vai atrás, Pedro diz, sabe o que? Vai atrás de Jesus. Vai atrás de Jesus, querido. Vai atrás do que Deus revela nessa palavra. Ele fala, Ele está vivo. Ele continua disposto a investir na minha vida e na tua vida, à medida que nós nos submetemos. Não vai atrás do Deus de quem quer que seja. Nós estamos aqui todo o tempo dizendo: vocês receberam poder, vocês são sacerdotes. É o que Pedro tenta dizer para ele: olha, vocês são nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é a liderança não, vocês são povo de Deus. Com falha de caráter, com erro, mas você é povo de Deus. Se você entregou sua vida a Jesus, meu querido, isso eu não posso duvidar, porque salvação é graça, é misericórdia, é presença de Deus, e ponto final. Então, por que não voltarmos para aquilo que é a essência? Então ele diz: vai lá, olha para a misericórdia, olha para a graça, olha para a presença de Deus, porque foi essa misericórdia que lhes regenerou. E lhes regenerou, ele diz o quê? Para uma esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Olha os contrastes. Vocês foram regenerados, agora vocês têm uma esperança de vida. Vocês estão perdendo tudo, mas vocês têm uma herança. Vocês são forasteiros, mas vocês estão protegidos. Por isso vocês têm que exultar. Não foi, queridos, por semente perecível. 1 Pedro, vê 1 Pedro 2, 22, né? Vocês foram purificados pela sua vida, pelo amor fraternal de todo o coração, e regenerados não dessa semente perecível. E veja o versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Aí o que é que ele diz no 19? Mas pelo precioso sangue de Jesus. Você tem, querido, uma herança guardada que não perece, porque você foi regenerado, não de semente perecível, daquilo que morre, mas simplesmente daquilo que não morre, algo que não se conta, que não se expressa, que não se acaba. Essa é a esperança. Como eu disse, os crentes esperavam algo visível, Canaã, lá no Velho Testamento. Nós esperamos é a pátria celeste.
porque essa sim, ele diz, não perde o valor. Veja o versículo 4, essa herança que jamais pode perecer, que pode ser maculada ou perder o valor, ou seja, não tem como alguém manchar a obra de Jesus em sua vida, nem outro crente, nem o líder, ninguém, porque quem limpou o teu coração, quem limpou o meu coração, não foi você, nem eu limpei o seu, nem você limpou o meu, quem limpou a minha vida e a tua vida foi Jesus. Por isso, só Ele pode realmente lidar com todas as coisas. Como igreja, sim, nos é dada a autoridade de tratar o pecado desse ou daquele. Mas individualmente nós não temos o poder, senão de confrontar e dizer, arrepende-te, volta para o primeiro amor, volta para o Senhor, toma passos. É isso que Pedro está dizendo, olha para essa herança, que não perde o valor, que ninguém pode manchar. Era como se ele dissesse, naquela época era muito comum as pessoas tingirem as roupas. Ele diz, a herança de vocês, nem com tinta, ninguém mancha. É quase como se ele estivesse dizendo aquilo que Jesus disse, ó, nem traça, nem ferrugem é capaz de mexer na herança que vocês têm. Por isso você talvez entenda melhor, quando você pensa nisso, aquilo que Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 8, que hoje o Orlando até mencionou. Vamos lá, Romanos capítulo 8. Olha só, a partir do versículo 37, que coisa incrível e como isso bate com aquilo que Pedro está tentando nos ensinar. Ele diz assim, olha, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a tua herança, meu querido. Essa era a herança que Pedro queria que os crentes compreendessem. Muito mais do que a casa, o carro, a roupa, a joia que talvez alguns estavam perdendo, e estavam perdendo mesmo. Pedro não nega, por breve tempo vocês vão ter tribulações. Jesus não nega, no mundo vocês vão ter tribulações, vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Ele diz, eu venci o mundo. E essa é a fé que vence o mundo, querido. A nossa fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É por isso que Pedro faz questão de mencionar. Não é por ouro, não é por prata, querido, não é. Tira a tua cabeça dessas coisas. Porque essas coisas são da nossa cobiça, da tua cobiça, da minha cobiça. Nós somos peregrinos forasteiros, mas amados pelo Senhor. Essa é a herança que está guardada nos céus, e guardada pelo poder de Deus. Não é pela guarda real, não é pela polícia, seja ela estadual ou federal, não. Quem guarda essa herança é o Senhor. E aqui é um termo militar mesmo, mas mesmo sendo um termo militar, ele deixa claro que nós somos guardados pelo poder de Deus, queridos. Esta é a graça, esta é a alegria que Pedro queria que os crentes soubessem experimentar. É por isso, quando a gente fala, abra a sua casa, faça multiplicar a fé que há em Cristo Jesus, fale dessa esperança. Nós vivemos uma sociedade que está literalmente voltada só para as coisas materiais, e por isso há cada vez mais frustração dos jovens e das famílias hoje, porque se constrói só um castelo pensando do que está ao nosso redor. Pedro está tentando dizer para os crentes, elevem os seus olhos para o Senhor. Aquilo que nós cantamos, há um autor da nossa fé, aquele que voltará, aquele que está nos preparando sim
a casa celestial. Aquela casa, nem ferrugem, nem ladrão, nem traça, nada pode abalar ou destruí-la, porque ela é guardada pelo poder de Deus. Por isso ele diz para os crentes: alegrem-se, exultem, ainda que hoje vocês tenham que passar pelas provações. Olha só, vocês exultem, ainda que por um pouco de tempo, versículo 6, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ou seja, a Bíblia não está falando de coisas positivas, só de coisas maravilhosas. Não. Isso é palavra de Deus. Deus admite que nós temos problemas, que nós temos dificuldades, que você passa, que eu passo dificuldades. Mas o que é garantido aqui é que essa fé, uma vez comprovada, ela é mais valiosa do que o ouro que perece, ainda que ele seja refinado pelo fogo. Então, em que você tem tido fé? Em que você tem acreditado? Só no que você vê? Só no que está ao seu redor? O desafio de Pedro era que os crentes olhassem para o céu, olhassem para a esperança que eles têm em Jesus, por aquele que venceu a morte, por aquele que ressuscitou, que foi nos preparar lugar e que voltará para nós outros. Então, meu amado, ele conclui dizendo assim, olha lá no versículo 8: mesmo que vocês não o tenham visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, vocês creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Esse é o desafio, querido. Alegre-se no Senhor, porque essa é uma alegria gloriosa que ninguém pode tomar de você, que foi garantida pelo poder de Deus, pela presença de Jesus no seu coração. Por isso, quando chega no capítulo 1, lá no versículo 10, ele diz: foi a respeito desta salvação que os profetas vieram e proclamaram e entregaram suas vidas. Eu quero dizer que andando pelaquela região, o que mais me alegrava era dizer sim, esses camaradas apanharam, perderam a vida, mas foi por conta da vida deles, do testemunho deles, daquilo que aconteceu lá naquela linda Capadócia, que as pessoas vão só pelo lado externo, mas o que aconteceu naquelas grutas, que alguém ensinou e viveu a palavra de Deus, que hoje eu sou salvo e conheço Jesus pela sua palavra. Amado, compartilha, abre. Nós somos pedras vivas, Pedro fala isso. Nós somos chamados para anunciar. Lembra lá no capítulo 2, versículo 9? Veja lá um texto bem conhecido. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, anuncie, multiplique, mantenha a cadeira vazia, abra espaço para que outros possam chegar e ouvir dessa alegria que só Jesus pode trazer. Só Jesus pode dar a um pecador essa herança eterna. Isso é poder de Deus. Por isso a Bíblia diz, e Paulo diz lá em Romanos 1,16, sabe por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Querido, se você crer nisso, se você crer em Jesus, você precisa olhar para essa misericórdia, para essa herança, para aquilo que você tem no Senhor, para que Ele traga ao seu coração e ao meu coração alegria, esperança, mesmo quando as coisas ao redor não estejam tão bem, não estejam no seu controle, mas sempre vai estar no controle do Senhor. Então, anuncie essa graça, anuncie essa salvação, anuncie aos perdidos que há um pastor
que veio para pastorear suas almas, assim como Ele tem pastoreado a sua e a minha. Então, é a Ele, somente a Ele, que nós damos a honra e a glória. É por isso que só nele nós exultamos com essa alegria indizível. Vamos orar. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas Tuas promessas, Senhor. Obrigado porque foi a respeito dessa salvação gloriosa que os profetas falaram. Essa salvação, Senhor, é a Tua obra em nós, que mudou a nossa história de vida quando nós cremos no Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque hoje, como Teu povo, nós somos essa nação santa. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos anunciar. Todos nós somos povo de Deus, propriedade exclusiva Tua, mas para anunciar as coisas grandes que o Senhor fez quando nos chamou e continua chamando homens e mulheres das trevas para a luz. Oh Deus, alegra o coração do Teu povo. Desvia os nossos olhos só daquilo que nós vemos e apalpamos. Como Pedro diz, vocês nem o viram, mas vocês creem nele. Por isso vocês precisam exultar na presença de Jesus e anunciar essa salvação. Talvez você está aqui hoje, meu querido. Quem sabe pela primeira vez, você foi convidado por alguém, ou até você foi num grupo pequeno, mas você ainda não entregou sua vida a Jesus. Você ainda não confessou Ele como Senhor e Salvador. Você ainda não recebeu essa coisa poderosa que é capaz de trazer uma alegria, como a Bíblia diz, indizível, que não se menciona, que é glorioso. E talvez hoje à noite você está dizendo: pastor, chegou a minha hora, eu realmente quero aceitar Jesus. Se você tem esse desejo, aí onde você está, levanta a sua mão e diga: pastor, hoje eu quero aceitar Jesus. Alguém no nosso meio? Amém, aleluia, estou lhe vendo lá, amém. Glória a Deus, aleluia. Mais alguém? Levanta bem alto. Você que está perto, dê um abraço. Dê um abraço nessas pessoas. Há mais alguém? Com coragem, diga: estou nessa, pastor. Se há mais alguém, pode levantar a sua mão. É para todo mundo, é para todo aquele que crer, que queira encontrar a Jesus. Há mais alguém que hoje quer tomar essa decisão? Diga: eu quero, pastor. Levanta a sua mão, nós queremos orar, queremos lhe abraçar, queremos dar as boas-vindas a você, a esse reino eterno da pessoa de Jesus. Então, se há mais alguém, aí onde você está, tome essa decisão e diga: pastor, eu quero aceitar Jesus hoje à noite. E você que é crente em Jesus, adore, anuncie, abra sua casa, divulgue as boas novas do Evangelho de Jesus, para que haja salvação. Então, você que aceitou Jesus, seja aí abraçado por alguém que estava perto, e depois você pode passar lá no espaço Conexão. Nós vamos orar e logo em seguida nós vamos adorar com essa música. Deus, obrigado mais uma vez por aquilo que o Senhor fez em nosso lugar, para nos dar essa alegria, para nos dar essa esperança, para nos dar vida. Obrigado por essas vidas que hoje te aceitaram como Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, pelos grupos pequenos que estão abertos, anunciando as boas novas, trazendo também esperança e salvação em cada canto dessa cidade. Que esse seja o ano da multiplicação, que esse seja o ano em que nós vamos ver mais e mais pessoas te conhecendo e te confessando como Senhor e Salvador das nossas vidas, para a tua honra, glória e louvor. Amém?